Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo, trazendo dessa vez um- uma interpretação, né, de uma parte, de uma passagem do Evangelho que eu particularmente gosto muito, que está no capítulo 10, itens de 11 a 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o não julgueis para não ser julgados. Aquele que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. É quando fala daquela mulher que é pega em adultério. Eu vou ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, onde encontra-se o texto, né, que está no Novo Testamento, e depois a gente vai conversando a respeito. Então diz o seguinte: Não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Não julgueis, pois, para não seres julgados. Porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério, e a puseram no meio, e lhe disseram: Mestre, essa mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés na lei mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isso? Diziam, pois, os judeus tentando-o, para poderem acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhe perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecados, atire-lhe a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo, foram saindo, um por um, sendo os mais velhos os primeiros, e ficou só Jesus com a mulher, que estava no meio e em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. Bom, esse é o texto que está lá em João. Nós vamos relembrar algumas partes e vamos tecendo alguns comentários. Então, a primeira coisa: uma mulher foi pega em adultério. Interessante porque, para que houvesse o adultério, tinha que ter a adúltera e o adúltero. No entanto, conseguiram pegar só a adúltera. Muito bem. Formada a confusão, para que houvesse o apedrejamento, porque houve um adultério e a lei de Moisés era clara, a lei, os 10 mandamentos são claros, né? O não adulterarás. E nós vamos encontrar no Antigo Testamento, em Levítico, dizendo que uma vez apanhado em adultério, o adúltero e a adúltera deveriam ser apedrejados. Está lá, Levítico, dentro do Velho Testamento. Porém, para que houvesse o apedrejamento, era necessário que houvesse ou um escriba ou um fariseu. Funcionaria como um pequeno tribunal. O escriba, o fariseu, ele seria o juiz e o executante da sentença. Né? Basicamente, a sentença já era dada, era só uma coordenação ali feita por eles. Chegados os escribas e fariseus, alguém teve a sensacional ideia de: opa, já que nós temos aqui um cenário de adultério, em que a lei manda apedrejar, por que não levá-la até Jesus? Jesus que pregava tanto amor, né? Tanto essa interpretação menos drástica da lei, por que não contestá-lo? Vamos ver o que ele vai ter a falar agora, porque está na lei escrito que é para apedrejar. Então não tem como ser interpretação. Ou é ou não é. Se Jesus mandar que se siga a lei e apedrejar, a gente pode pegá-lo dizendo assim, mas você não prega o amor? Aonde está o amor agora? E se ele fosse contra o apedrejamento, ele seria pego dizendo assim, então você contraria a lei de Deus, né? Que a lei de Moisés era considerada a lei de Deus. Era a oportunidade para matar dois coelhos com uma cajadada, né? Seria aplacar a fome, né? De tumulto da população, daquelas pessoas que estavam ali, porque em princípio, feita aquela multidão, né? Ali havia uma série de pessoas moralistas, certo? O moralismo judaico, né? Das aparências, porque muitos dos que estavam ali
certamente, se tivesse oportunidade ou coragem, teriam cometido adultério também. Pode ter certeza que, como nós, muitos de nós não cometem erros, não faz coisas assim mais erradas, ou porque não temos coragem, ou porque nos falta oportunidade, porque senão a gente faria errado também. E ali acontecia exatamente isso. Muitos dos que estavam ali, né, com a sua pedrinha na mão, eram aqueles que, se pudessem, teriam cometido o mesmo erro. Então, arrasta-se aquela moça numa situação muito ruim, né? Já pensaram vocês sendo arrastados pelo meio da cidade? Porque Jesus pregava no templo. No texto de João, a gente vai ver que Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele desce de madrugada e vai ao templo pregar. Então, Jesus estava pregando no templo e a moça foi pega e foi arrastada até o templo para que fosse confrontado, né, o que Jesus ia dizer sobre aquela situação. Ela é trazida, introduzida no templo e colocada no meio do povo. Muito bem. Aí vem a pergunta, né? Os escribas e os fariseus fazem a primeira pergunta a Jesus. Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Na lei, corretamente, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Jesus permanece em silêncio. E aí a gente começa a ter as primeiras lições de Jesus, né? O seu silêncio. Lição número 1, aprendida no silêncio de Jesus. Ele não fomenta o caso. Ele não bota lenha na fogueira. Certo? O que acontece? Normalmente, quando alguém conta um caso para a gente, principalmente desse tipo, né, de coisas, de situações vexatórias, a gente costuma dizer assim, né? Vamos dizer que fosse com a gente. Olha, trouxeram a pessoa, foi pega em adultério. A gente, ah é? Quando? Como? Com quem? Ah, com fulano? Oh, mas esse aí já, né? Quantas vezes? E a gente vai acrescentando os nossos tijolinhos, né? As nossas opiniões pessoais. Aí a gente lembra, ah, mas você lembra da fulana também? Olha, a gente vai fazendo com que a coisa aumente. Ao invés da gente jogar água fria, né? A gente pega o fogo e vai apagando o fogo com gasolina, para só fomentar a confusão. A gente vai aumentando, aumentando, fazendo com que aquilo se torne um incêndio. Então, a nossa colaboração normalmente é no sentido de aumentar a fogueira e não no sentido de diminuir, entender o caso, tentar colocar panos quentes, né? A gente tentar amenizar as situações. Nossas atuações normalmente são atuações no sentido de aumentar a gravidade do problema. A gente adora dar contribuições neste sentido. Segunda lição que a gente pode aprender com o silêncio de Jesus. É como se ele perguntasse: o que é que vocês têm a ver com a intimidade sexual dos três envolvidos? Se a moça foi pega em adultério, né, alguém perguntou por quê? Alguém perguntou, né, entre eles: escuta, gente, o que está acontecendo? Por que isso aconteceu? Certamente a moça era leviana, era isso? O rapaz adúltero, foi ele que foi lá, né, e ficou no ouvido dela até que conseguisse alguma coisa? O marido, onde é que você estava? Você cumpria com as suas obrigações, né, no sentido de manter o lar, de dar apoio à esposa? Não aconteceu nada disso. Então a gente começa a ver que essa questão da intimidade dos três, do que aconteceu, do porquê aconteceu, em nenhum momento foi vista. Jesus então se mantém em silêncio porque ele não, até aquele instante ele não sabia o que tinha acontecido e ninguém sabia. Simplesmente pegou a pessoa que estava em adultério e levou para um apedrejamento. E na realidade ainda faltando alguém. Uma terceira questão: o respeito ao livre-arbítrio de quem quer errar. Em nenhum momento nós vamos ver Jesus dizendo para a pessoa assim: ó, não, minha filhinha, vem cá, você não pode fazer isso. Ó, fica aqui bonitinha, porque se você for lá, você vai errar.
Errou? Errou. Ele faz isso com a gente o tempo todo. Nós erramos o tempo todo. Ele nos deixou um monte de coisa. Mas quando a gente quer fazer errado, a gente faz errado. Ou não? Né? Quando você quer fazer uma coisa errada, não surge do além, né? Dos céus, não desce um anjo alado dizendo: meu amigo, não erre. As leis estão aí, as interpretações estão aí, nós temos conhecimento suficiente para não errar mais e fazermos coisas erradas. E o que acontece? Jesus nos respeita, Deus nos respeita, os espíritos superiores nos respeitam, o nosso anjo da guarda, que é destinado a ficar do nosso lado ali o tempo todo, nos aguenta, né? Ele aguenta a gente, né? Ele nos respeita. Quando a gente quer fazer coisa errada, a gente faz coisa errada. Conscientes de que estamos errando, fazemos coisas erradas. Então, terceira lição que a gente pode tirar, ou terceiro ponto que a gente pode tirar das lições passadas por Jesus através do seu silêncio. Muito bem. Feito isso, Jesus em silêncio estava escrevendo no chão, segundo consta no texto de João, e os escribas e os fariseus perguntando: e aí, como é que é? O que você tem a dizer? Até que uma hora Jesus, né, passou as medidas, o que ele faz? Levanta-se e diz a seguinte frase: se algum de vocês estiver sem pecados, seja o primeiro a atirar a pedra. Gente, Jesus não jogou um balde de água fria. Jesus jogou uma geleira na cabeça do povo. Por que isso? Primeiro, Jesus mostra que ele conhecia muito bem a lei judaica. Porque, segundo a lei judaica, todo judeu se reconhece pecador, mesmo que ele se ache a melhor pessoa do mundo. Em hipótese nenhuma, ele pode dizer que ele nunca pecou. É como a questão do pecado original dentro das tradições cristãs, né? Todo mundo é pecador, independente de ter ou não pecado. Todos nós nascemos com o chamado pecado original. Para os judeus, o reconhecimento de ser um pecador é algo que não tem condição sine qua non para ser judeu. Ou seja, independente do que ele tenha feito ou não feito, todo judeu tem um pecado. E não reconhecer isso seria uma blasfêmia tão grande quanto o adultério. E a pessoa, nós teríamos dois apedrejamentos, né? Se alguém tivesse feito isso. E o efeito dessa frase sobre a turba, ele é drástico. Tanto que todo mundo começa a se dissipar. As pessoas começam a sair daquele local. Jesus foi tão feliz na sua colocação e, lógico, usando também do seu magnetismo, impedindo que as pessoas cometessem um crime, todo mundo vai saindo, vai indo embora, e diz assim, começam pelos mais velhos, porque isso já está entronizado neles. Os mais novos talvez pudessem até querer discutir alguma coisa, mas os mais velhos, sabendo-se pecadores há mais tempo, né, já foram saindo, foram deixando aquele lugar, até que só fica Jesus e a moça. Né? Jesus, então, a hora que está só os dois, Jesus pergunta àquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? E aqui é interessante essa colocação: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E por que são teus acusadores? Jesus já nos mostrava aí a questão da lei de causa e efeito. Né? Ela cometeu um erro. Por mais bobinha que fosse a situação, talvez por um romantismo de um marido que não quisesse mais saber dela, era errado. A consciência culpada dela, porque ela sabia que era um erro, né? Aquela consciência culpada gera um clima mental tal que atrai para ela os seus acusadores, aqueles que esperam só uma oportunidade para nos cobrar. Então, lei de causa e efeito. Toda vez que eu cometo um erro, a minha consciência culpada atrai aqueles que gostam de se sentir na condição de
cobradores, de juízes, né? De executores de sentença. Ela deu entrada para esse pessoal. Então, o clima mental em que ela vivia, sabendo que estava errado, atrai essa companhia, né? O nosso clima mental atrai, o nosso ambiente mental, a nossa psicosfera, atrai para nós as companhias que nós desejamos, entre aspas, né? Por isso ele pergunta, onde estão os teus acusadores? Porque eram acusadores dela, trazidos pelo clima mental que ela havia gerado. Ninguém te condenou? Né? E ela responde, não, ninguém me condenou. Ou seja, e Jesus aí complementa, né? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ela reconhece que estava errada quando ele fala assim, ninguém te condenou, né? E quando ele coloca, eu também não te condeno. Jesus sabia que ela tinha errado. Tanto que em momento algum, em toda a passagem, ela se defende. Ninguém te condenou? Ela sabia que tinha cometido um erro. Mas Jesus diz o seguinte, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, cometeu um erro, legal, acabou. Vamos encerrar isso aqui. Daqui para frente, muda de vida, muda o teu ambiente mental, começa tudo de novo, né? Não dá para fazer um novo começo, mas dá para fazer um final diferente, né? Jesus sabia que ela tinha errado e sugere a ela, né? Não tornes a pecar. Reconhece o que estava errado e recomeça, refaz o seu caminho, né? Aprende com aquilo que não deu certo e vamos mudar a nossa maneira de proceder. A questão do perdão. O que é perdoar? Né? Então, Jesus, quando diz que não condena, reconhece a humanidade de quem é. Sabe que nós estamos sujeitos ao erro. Todos nós. Porque somos humanos, espíritos ainda, numa condição que já não somos primitivos, né? Nós somos aqueles espíritos ainda com uma tendência muito grande ao erro, né? Então, quando a gente perdoa, a gente reconhece exatamente essa situação, que nós temos uma tendência muito grande a fazer coisas erradas. Mas perdoar não é defender o erro, né? Perdoar não é esquecer. Não é dizer assim, tudo que você fez está esquecido. Não está esquecido. Falar isso é uma falácia, é uma bobagem. Quando a gente diz que esqueceu alguma coisa, na realidade a gente fica remoendo aquilo, né? Então, quando a gente esquece é porque está com Alzheimer, precisa ir para o médico, né? Nós precisamos, na realidade, não remoer, não ressentir aquilo que aconteceu. Nós vamos nos lembrar, porque perdoar não significa, né, que a gente possa ter uma amnésia a respeito daquilo que aconteceu, mas nós vamos nos lembrar de situações, mas nós não vamos ficar ressentindo aquilo que passou. Perdoar não é passar a mão na cabeça. Nós não podemos incentivar atitudes irresponsáveis, né? Eu não posso ficar passar a mão na cabeça. Eu não posso ficar dando consentimento. Tadinho, né? Tão pequeno, tadinho, né? Tão espírito tão novo. Não, errou, errou. E dependendo do erro, a gente tem que tomar medidas enérgicas, né? Gente, a gente perdoa, por exemplo, o criminoso, mas o lugar dele é na cadeia, numa penitenciária, né? Uma frase muito interessante de um amigo nosso é a seguinte: amanhã ou depois, o Fernandinho Beiramar ele vai chegar à angelitude, como todos nós. Mas hoje o melhor lugar para ele ficar é a penitenciária. Se ele vier para a sociedade, o que vai acontecer? Ele vai errar tudo de novo. Então, nós precisamos tomar esse cuidado de tomar medidas enérgicas quando necessário, né? Um filho nosso que cometa um determinado erro,
nós precisamos tomar essa medida enérgica. O que é? Não estudou? Então vai estudar agora. Não fez alguma coisa? Vai fazer agora, sob a minha supervisão. Eu tenho que estar olhando, eu tenho que estar vendo. Né? Se é algo mais complicado, o que eu vou tirar dele? Ele precisa entender, os nossos filhos, né? Precisam entender que as nossas ações trazem consequências. E perdoar é aplicar, às vezes, consequências no sentido de corrigi-los. Não estou falando em bater em ninguém, não é nada disso. Mas corrigir situações. E às vezes uma palavra bem colocada tem um efeito muito mais radical do que bater em determinada pessoa, né? Então, o que a gente fala de perdão? Quando é que eu perdoo alguém? Quando eu me lembro de uma determinada situação, mas não tenho mais o ressentimento. Eu lembro que ocorreu algo desagradável, eu lembro que aquilo me trouxe algum tipo de prejuízo material, moral, espiritual, seja lá o que for. Eu lembro que isso aconteceu, porque aconteceu de fato. Né? Não é algo que está só na minha cabeça, algo que de fato aconteceu. Mas isso não me faz ficar relembrando e rememorando, né? Não só a situação, mas principalmente os sentimentos daquele momento. Isso é perdoar. Então, continuando, eu gostaria de agora, a história termina ali, a história conhecida que está no Novo Testamento. Mas a história continua. Através de Amélia Rodrigues, pela psicografia do Divaldo Franco no livro Pelos Caminhos de Jesus, Amélia, nos traz a continuidade dessa história para a gente entender o que aconteceu depois. E é muito interessante porque aí vai se colocar também a situação do perdão. Diz Amélia Rodrigues, né, no capítulo 15 desse livrinho chamado Pelos Caminhos de Jesus. A mulher adúltera, passado aquele episódio, à noite foi à casa de Pedro. Né? Ela foi conversar com Jesus, porque a vida dela estava despedaçada. Né? E falando com Jesus, o que ela vai dizer a ele? Né? Explicar que depois dos primeiros dias de casamento, o marido retomou a vida que ele tinha antigamente. Ele deixava o lar à noite e ia para a noitada. Né? Mulheres, bebida, e ela ficava sozinha. E ao longo do tempo, isso foi criando nela uma carência muito grande. Né? E, além da questão de carência, esse desejo de vingança. Né? Afinal de contas, por que ele podia sair de casa, fazer tudo o que bem entendesse, e ela não? Junta-se a tudo isso a vontade, né? a necessidade que ela tinha de carinho, de ternura, e, ao mesmo tempo, vem o nosso amigo o sedutor, observando aquela situação. Provavelmente ela era uma moça bonita que chamava atenção, senão não teria atraído o nosso amigo sedutor. O que acontece? Cria-se o clima para o adultério e consuma-se o adultério. Né? Então ela conta a Jesus tudo isso e Jesus então fala para ela: minha filha, muda de vida. Né? Não adianta, agora o que você tem a fazer? Primeiro, sai da cidade, porque agora você está marcada na cidade. Né? Ela então vai para a cidade de Tiro, vai montar um casebre nas proximidades de uma estrada, né, que ligava a Tiro, acho que a Jerusalém, se eu não estou enganado, e passa a atender necessitados sob a orientação de Jesus. Ela muda radicalmente a sua vida, adaptando a sua vida, né, a uma nova realidade baseada então no amor ao próximo e no amor dedicação, né, nesse amor em que ela ia trazer alívio ao sofrimento alheio. Passados 10 anos, passam-se 10 anos, nós vamos encontrar aquele nosso amigo, o sedutor, numa situação completamente diferente. Ao longo do tempo, ele continua as suas aventuras, fazendo tudo o que bem entende, e ele adquire sífilis. Talvez lepra, porque a pele começou a descamar.
acaba sendo levado à casa do caminho, aonde Pedro vai cuidar dele, né? Ele conta a Pedro com remorso tudo aquilo que aconteceu, né, com ele. Não só com aquela moça, mas com várias, né? Com tudo que se passou com ele. Ele é confortado por Pedro e passa a ser um colaborador da casa do caminho, buscando redenção aos seus pecados, aos seus erros, né? Ele entende, através da convivência com Pedro, enquanto cuidava dele, da necessidade de mudar de vida. E ele busca, através do serviço colaborativo com aqueles que estavam ali, sofredores como ele, busca renovar-se, busca trazer, né, um pouquinho de alento também para aqueles outros que, como ele, em algum momento necessitaram dessa ajuda. 10 anos se passaram e aquele marido traído, né, passa por uma situação muito grave. Depois do episódio com a esposa, conta o livro, né? Ele simplesmente se largou, ele se perdeu na vida, né? Deixou o trabalho, vivia só na farra, só que isso vai custando dinheiro, isso vai acabando com a vida da pessoa, cada vez mais debilitado, cada vez mais numa situação degradante, até que, cheio de problemas, ele é levado por algumas pessoas, né, algumas pessoas bondosas, foi levado a uma casa de socorro na cidade de Tiro, né? A senhora que é responsável pela casa, ao vê-lo, recorda-se do dia, da situação em que ela foi exposta e dos diálogos com Jesus. Ela relembra aquela situação sem, contudo, se deixar mover por sentimentos negativos, né? Ela não, ela relembra a situação sem ressentimentos e passa a cuidar daquele a quem ela amava até o momento da sua morte. Então, disse, né? O livro coloca que um pouco antes do falecimento, né, do marido, ele recobra a lucidez, porque ele estava num estado tão ruim que ele estava como que dementado, né? Ele recobra a lucidez, ele a vê, pede perdão a ela por tudo que tinha acontecido e ela o perdoa, e daí a necessidade do perdão, né? Ela o perdoa e a partir daí ele desencarna de uma maneira, não digo mais tranquila, mas desencarna sabendo que aquela que ele tinha provocado toda uma situação, porque tudo aquilo havia sido armado, né? Nesse livro também é feita a colocação de que tudo aquilo foi armado, por isso não se pegou o adúltero, né? Então ele desencarna numa situação menos complicada do que aquela que ele tinha criado. Então a gente passa a entender um pouquinho melhor a questão do pecado, né? do atire a primeira pedra, do julgar, né? Do perdão, dessa necessidade da gente não ficar remoendo. Não, passou. Coisas que acontecem. Todos nós estamos sujeitos a errarmos com alguém e que alguém erre conosco. E se a gente está sujeito a essa situação, porque nenhum de nós aqui é perfeito, nenhum de nós aqui já virou anjo, nenhum de nada. Nós somos pessoas comuns, todo mundo no mesmo barco. Então, a necessidade da gente ter essa compreensão, não do, novamente, né? Não do esquecimento, nem de deixar para lá, mas de realmente entender que o perdão, eu posso me lembrar daquelas situações, mas eu não devo ficar remoendo aqueles sentimentos, entendendo que quem errou contra mim é uma pessoa igualzinha a mim, que tem os mesmos problemas, que tem as mesmas necessidades, tão humano quanto eu, que precisa do nosso perdão, porque nós também erramos e pisamos na bola com os outros e precisamos do perdão daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Ok? Era essa a contribuição que eu gostaria de deixar hoje nessa passagem
que eu gosto muito. Eu acho uma passagem muito interessante e que nos traz uma série de contribuições para o nosso crescimento espiritual. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção.